Olá, bom dia, minhas preciosas, bom dia, preciosas que estão daí do outro lado, né? Aqui estamos nós para mais um devocional, para que nós possamos iniciar nossa semana debaixo das mãos poderosas desse Deus tão lindo, a qual nós estamos aqui para louvar e engrandecer nesta manhã. E aí, hoje eu quero estar compartilhando com cada um de vocês aí do outro lado um livro que são dos profetas pequenos da Bíblia. Essa semana no nosso canal, nas outras redes, nós falamos muito a respeito desses livros pequenos. E hoje eu queria fazer um apanhado do livro de Joel, né? Do profeta Joel, que são apenas 3 livros, né? 3 capítulos, né? E hoje a gente vai fazer um apanhado disso aí, um resumo sobre esse capítulo 1, 2 e 3. Como base, eu quero deixar para vocês aqui o capítulo 2, o versículo 25, que ele diz bem assim: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a arruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Aleluias. Então, vamos entender um pouquinho o que Deus quer falar para nós hoje, né? Hoje eu quero falar com você que se sente que perdeu tempo por alguma coisa, que perdeu força, que perdeu sua saúde, que perdeu oportunidades na sua vida que você acha que não vão acontecer mais, que foi só aquele dia, aquele momento e passou. Hoje eu quero falar com você que sente que perdeu tempo e que olha para trás e pensa muitas das vezes: eu poderia estar mais longe, eu poderia estar em outra situação. O livro de Joel, ele começa com um cenário devastador, tenebroso, de destruição. Naquele momento, a terra estava destruída. As plantações não existiam mais porque foram consumidas pelos gafanhotos. A alegria daquele povo já não existia mais porque foi muita destruição que o Senhor lançou sobre aquele povo naquele tempo, naquele momento. E ali não tinha mais alegria, não existia mais o vinho, não existia mais o sustento porque tudo, em geral, ali foi atingido. Aquele povo, ele ficou totalmente entregue ao léu. Não existia mais de onde eles tirarem o sustento. Aquele povo chorava pela destruição devastadora que foi causada naquele momento, naquela terra deles. Era uma crise em todas as áreas da vida daquele povo. Era uma crise econômica, era uma crise emocional, era uma crise espiritual que aquele povo estava passando naquele momento. Mas Joel não termina na destruição. No final, quando a gente lê esses 3 capítulos de Joel, a gente vê que há uma restauração para tudo aquilo que foi perdido. E aí, o povo, naquele momento, havia enfrentado uma praga de gafanhotos que consumiu tudo. Todo mundo já ouviu falar sobre essa praga do gafanhoto, né? Algum momento da nossa vida, até na televisão, a gente já ouviu algumas reportagens básicas que passou uma nuvem de gafanhoto em alguma plantação por aí e destruiu tudo. Imagina uma terra inteira destruída, pensa. E ali, naquele momento, isso estava acontecendo com aquele povo. Veio a praga de gafanhotos que consumiu tudo que eles tinham, tudo que eles haviam plantado. Gafanhotos, cortadores, migadores, destruidores, acabaram tudo. A perda era grande, era perda atrás de perda para aquele povo. Mas antes da promessa da restituição, Deus ele faz um chamado àquele povo. Deus diz em Joel 2,12, convertei-vos a mim de vosso coração. E ainda mais, o Senhor fala ainda mais com aquele povo. Em Joel 2:13, Jesus já fala assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus, ele não queria ali naquele momento que as pessoas agissem somente pelo emocional que elas estavam passando, né? Momento de desespero, você quer gritar, você quer rasgar, né? Você puxa sua roupa, você joga alguma coisa, você quer chorar gritando. E ali naquele momento, o Senhor, através do capítulo 2, o versículo 13, o Senhor fala com esse povo que ele não quer que eles rasguem as suas vestes, mas que eles rasguem o coração. Deus, ele estava falando ali, eu quero que vocês se arrependam de verdade de tudo, de todos os pecados que vocês cometeram contra mim. E aí, mais à frente um pouquinho, no capítulo 2, versículo 25, Joel, ele declara, o Senhor fala, restituir-vos-ei
os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Oh, Jesus, Deus, nesse momento, não diz apenas que vai devolver aquela colheita que foi destruída. O Senhor, ele vai muito mais profundo. O Senhor diz que vai restaurar os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está falando ali que ele vai restituir os anos que pareciam, ao olhar humano, improdutivos, os anos que eram de luta, os anos que eram de dor, os anos que pareciam perdidos. E no versículo 27, o Senhor declara: sabereis que eu estou no meio de Israel. A maior promessa nesse momento não era a colheita. A maior promessa nesse momento para aquele povo era a presença desse Deus tão maravilhoso. E aí, talvez você esteja vivendo um tempo de terra seca, assim como eu estou passando. Talvez a sua saúde esteja atingida, assim como a minha está, né? Eu estou passando por esse tempo de destruição do gafanhoto, já faz desde outubro de 2024. Hoje nós estamos em 22 de fevereiro de 2026. Eu estou esse tempo todo passando por esse momento de destruição, aonde o Senhor permitiu que os gafanhotos atingissem ali a minha plantação de alguma forma, né? Vamos pôr assim. No meu caso, a restituição que eu aguardo que o Senhor me agracie é na minha saúde, né? E aproveitando a deixa aqui, eu já quero pedir a oração de cada um de vocês, que amanhã eu inicio, né, mais um novo tratamento para ver se eu consigo entrar em remissão dessa enfermidade. E aí eu peço as orações de todos vocês que estão aí ouvindo esse devocional, para que, enfim, para a honra e glória do nome desse Deus Todo-Poderoso, eu possa alcançar, através dessa medicação, mais uma, né, eu consiga alcançar essa remissão da doença, e o Senhor venha restituir os anos que foram perdidos na minha vida, no meu caso, na minha saúde. E aí talvez você aí do outro lado não seja na sua saúde, mas talvez seja no seu casamento, que está passando por algum tipo de crise, ou talvez seja alguns sonhos que você tem que ficaram parados por algum motivo, ou talvez você acha que a sua vida está atrasada de alguma maneira, você pensa que algo não está dando certo, né, e está atrasando a sua vida. Mas hoje Deus está dizendo para você e está dizendo para mim: o que foi consumido não foi esquecido. As lutas que você já enfrentou, elas não foram esquecidas. Elas não passaram batidos pelos olhos do Senhor. O tempo da dor, ela não cancela o tempo da promessa na sua vida, na minha vida. Eu ainda estou no meio da história, o Senhor fala nesta manhã para mim e para você. Deus, ele não trabalha apenas com aquilo que sobrou. Ele trabalha com aquilo que parece estar perdido. Olha que coisa mais maravilhosa. Então, o livro de Joel, nós podemos ver uma sequência de reconhecimento da crise, porque o povo reconheceu que realmente existia uma crise ali, que nas forças humanas eram impossíveis de superar. O livro de Joel, ele nos ensina que existiu ali o arrependimento, existiu ali o retorno ao coração de Deus, né? Onde o povo reconheceu que precisava se arrepender de todos os seus pecados e se voltar de novamente para o Senhor. E no capítulo 2, no versículo 28, ele nos mostra, né, que ali aconteceu um derramamento do Espírito Santo de Deus sobre aquele povo. E finalmente a restituição de tudo aquilo que eles haviam, né, perdido naquele momento. Então, primeiro vem o alinhamento, para depois vir a restauração sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas promessas. Deus está hoje restaurando anos que a gente achou que estava perdido. Glória a Deus. Deus está restaurando forças emocionais dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Deus está hoje restaurando a nossa saúde física e espiritual. Deus está hoje restaurando a nossa identidade. Deus está restaurando hoje a nossa alegria. Você não está atrasado, você está sendo somente preparado, porque Deus, ele sabe transformar todas as perdas em testemunho para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, hoje, assim como eu peço para mim, eu peço para você aí do outro lado, que nós venhamos reconhecer que o Senhor é o Deus
que restaura os anos consumidos, e que ele venha visitar cada um de nós agora, que está com esse sentimento de que algo na nossa vida está atrasado, que estamos feridos, que estamos cansados por tudo que nós temos enfrentado, e que onde houve perda, Deus venha trazer restituição, onde houve vergonha, que Deus venha trazer a honra, onde houve sequidão, que venha descer o derramamento do Espírito Santo nesta manhã. Nós pedimos ao Senhor que as promessas dele venham se cumprir na nossa vida pela misericórdia que ele tem sobre nós, que ele venha restaurar todo o tempo que para nós estava parado, que para nós estava perdido, que para nós não havia mais como recuperar. E que, acima de tudo, o Senhor venha restaurar nossa alegria todos os dias na presença dele. E que cada um de nós tenhamos a certeza de que o Senhor, ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda habita no meio do seu povo esse que escolheu servir a ele, independente da crise, independente da dor, independente da luta, independente da situação. Então, que hoje o Senhor venha falar através da sua vida. E, pessoalmente, eu creio que esse devocional vai ficar muito marcado para mim, né? É muito bom ter esse olhar de que existe uma rede onde pode passar anos, mas isso aqui vai ficar registrado porque eu tenho muita fé em Deus que o meu momento chegou, que o momento de Deus restituir a minha saúde de volta chegou. E eu estou muito confiante nesse tratamento porque eu sei que eu passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas eu creio que agora chegou o meu momento. Chegou o momento de eu restituir tudo aquilo que em alguns momentos eu achei que realmente estava perdido, mas não é perda. Não era perda, era apenas o Senhor me fortalecendo, me preparando para que eu vivesse todo esse processo, que eu sentisse na pele todo esse processo, para que a minha fé viesse ser fortalecida cada dia mais e que eu viesse ter experiências que eu não tenho como explicar em palavras aqui, que eu vivi com o Senhor nesse período. Mas eu estou muito confiante e eu creio que em nome de Jesus eu voltarei aqui muito em breve para contar esse testemunho lindo da restituição da minha saúde. Mas chega de chorar, né? Chega de chorar, que o tempo de cantar chegou na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E é isso. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe seu trabalho, em especial a sua semana. E não esqueça de curtir, compartilhar com alguém esse devocional. E se prepare para os próximos capítulos, para a honra e glória do nome do Senhor. Um abraço, beijo.